Pronto. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Fernanda e, juntamente com os meus colegas Hector e Mônica, a gente está representando o PET nesse encontro. Esse é o nosso quinto encontro do projeto de encontros com os departamentos do Instituto de Biociências. Ele vai ser o nosso último encontro desse ciclo. Provavelmente no futuro a gente vai voltar com mais. E nesse encontro a gente vai ter conversas com dois colegas que trabalham nesse departamento, que é o João e a Mariana, e eles vão falar um pouquinho pra gente da experiência deles, e depois a gente vai ter um tempinho para perguntas, para conversa. E também, né, não vamos esquecer, como hoje é o último encontro, se vocês puderem, por favor, a gente está com o link do formulário de avaliação ali nas notas compartilhadas. Então, se vocês puderem entrar e contar pra gente um pouquinho o que vocês acharam, como é que a gente pode melhorar das próximas vezes, vai ser uma ótima adição pra gente. Peraí, deixa eu ver agora se eu consigo colocar agora como apresentador. Pronto. Desligar minha câmera, então isso já pode começar a fala. Oi, boa noite, gente. Eu sou o João Vitor Bittencourt Borowski. Eu sou graduando em biotecnologia. Atualmente, eu já finalizei o sexto semestre, estou indo para o sétimo semestre, né? E eu vou trazer um pouquinho do que foi a minha experiência até agora em iniciação científica ali no Instituto de Biociências, ali no Instituto, no CBIOT, né, que é o Centro de Biotecnologia. Eu comecei cedo até com o IC. Eu tentei começar no primeiro semestre, mas indo para as entrevistas e tudo mais, sempre tinham pessoas que estavam mais avançadas no curso ou que tinham já alguma experiência maior em alguma área que fosse específica para aquela vaga. Então, eu acabei só conseguindo ingressar no meio do segundo semestre, no laboratório ali do professor Henrique Bunselmeyer. Eu vou falar um pouquinho depois dos professores e a área de atuação de cada um deles mais para frente. E eu trabalhava com produção de proteínas recombinantes para uso e teste de reposicionamento de fármacos para tratar eumintíases. Ali no laboratório do professor Henrique, é ele, o professor Henrique Bunselmeyer, o professor Arnaldo Zarra, a professora Karine Bajerski. Esses três professores juntos, eles formam um grupo de pesquisa mais voltado para eumintíases, que é uma tipo de doença, né? E eles trabalham principalmente com proteômica, expressão gênica e identificação de genes e proteínas desses patógenos e de outros tipos de patógenos para tentar tratar doenças, encontrando novos alvos para fármacos ou outras coisas. E eu participava fazendo essa parte mais de biologia molecular, de expressão recombinante em bactérias da proteína, mas mais para frente eu passei um ano inteiro tentando fazer isso, consegui, deu certo. E depois eu fui para o laboratório da professora Marilene. Então, é até engraçado essa história de como eu fui parar depois nesse outro laboratório, porque eu estava lá de boas um dia no meu lab, tomando um cafezinho presencialmente, eu não tinha maldito vírus, todo mundo trabalhava junto numa mesma sala, até comia dentro do laboratório, olha que absurdo. Mas a gente estava lá conversando, cafezinho de boas, a gente tem uma salinha especial para isso, tá? Não é no meio das coisas da bancada, relaxa. E surgiu o assunto, assim, de uso de micro-organismos para recuperação de concreto. E daí, tipo, eu fui ver, era um assunto bem novo, assim, na época. Ele é novo ainda, né? Mas a gente pesquisou, olhou uns artigos, e daí eu fiquei, nossa, que legal, como é que vocês chegou nesse assunto, né? Ah, tem um pessoal aqui do CBIOT que vai fazer uma parceria com um laboratório lá da engenharia, eles vão começar um projeto relacionado a isso para tentar desenvolver um novo tipo de concreto aqui no Rio Grande do Sul, né? E eu me meti e fui, tipo, pedi o contato dos professores do pessoal, marquei uma reunião com eles e tô até hoje no projeto, sabe? E, nossa, é muito legal poder usar e trabalhar exatamente com a coisa que tu quer, sabe? Porque antes entrei no laboratório mais para, tipo, ter experiência de como que funciona um laboratório,
ter essa parte mais de biologia molecular, que depois, só agora nos últimos semestres que eu fui ver as técnicas e as coisas que eu aprendi na prática já no segundo semestre. E agora, nesse outro laboratório, eu que coordeno o projeto, eu que faço as coisas, eu que escrevi o projeto junto à professora e fiz todas as coisas ali relacionadas a ele. Eu coordeno toda a parte de biologia molecular, biotecnologia e microbiologia ali do projeto, a parte de engenharia fica com o pessoal da engenharia, porque eu não sei nada. E, nossa, é bem bom. E o que eu queria agora falar é mais sobre uma visão geral de como que é entrar num laboratório, tipo, eu não sei, essa é a última roda de conversas, né? Eu acho que vocês já viram bastante sobre isso, mas eu acho que é interessante falar da minha experiência relacionada a isso. Nos primeiros semestres, no primeiro e até o meio do segundo, foi bem difícil entrar no laboratório. Eu tentei ali no ICBS, eu tentei lá no Clínicas e tentei ali no CBIOT também. E em todos os laboratórios, tipo, que legal, muito obrigado por vir aqui fazer a entrevista, foi muito bom te conhecer, boa sorte. Só que no fim eu nunca era selecionado, sabe? Mas todas as vezes que eu comecei e fui lá e vi, cada vez que eu ia, eu aprendi uma coisa nova e eu começava a conhecer várias áreas, professores e áreas que eu poderia atuar, né? E esse conhecimento me ajudou depois, quando eu fui e estou agora no meu trabalho atual, porque ele dá bastante conhecimento dos lugares que tem na universidade. Presencialmente era muito mais fácil conhecer os prédios e saber os professores onde eles estavam, mas toda a experiência conta, sabe? E mandar e-mail pro professor, perguntar para ele sobre o que que ele pesquisa, o que que ele está tendo de novo no laboratório, se ele tem um tempo para conversar contigo sobre a área que ele atua, ou falar sobre as coisas que estão fazendo de doutorado, mestrado, ou até TNCs fazendo no laboratório, com certeza ele vai ficar bem feliz em falar com você, sabe? Quem que não adora falar sobre as coisas que se faz, tipo, no trabalho, sabe? Todo mundo fica com um belinho no olho e gosta de conversar. Então, é só falar com jeitinho, entrar em contato, que com certeza eles vão ser bem receptivos. E agora, falando em professores e áreas que podem atuar, né, eu vou tentar compartilhar aqui minha tela. Eu nunca compartilhei minha tela pelo Inconf. Deixa eu ver aqui. Tela cheia. A princípio, para começar agora, é o compartilhamento de tela. Tá. Então, não sei se vocês já conhecem o site do departamento, é o Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia do Instituto de Biociências. Essa daqui é a carinha do site, sim, ele tem uma carinha bem de velho, né? E daí eu já abri as outras abas, que elas demoram um tempinho para abrir. Eu vou mandar todos os links assim que eu finalizar ali no chat para vocês, caso vocês queiram acessar. E daí esses aqui são os professores que compõem o departamento, né? São os docentes do departamento, e eu vou passar um por um falando as áreas de atuação deles. O professor Arnaldo Zarra, como eu tinha falado antes, né, eu já fiz parte do laboratório dele, é o Arnaldo Zarra, o professor Henrique Bunselmeyer Ferreira e a professora Karina Mariante Monteiro. Os três compõem aquele laboratório de pesquisa com equinococos, em que eles focam mais na parte de proteômica e técnicas de identificação de moléculas, genes e etc., para tentar tratar doenças, principalmente doenças em animais e em seres humanos. O professor Arnaldo Zarra, ele é bem forte em biologia molecular. O professor Henrique Bunselmeyer, ele inclusive ele ministra a cadeira para biologia molecular. E a professora Karine Majerks, que agora está começando com tratamentos de câncer e uso de alguns compostos para tratamento de câncer. Daí tem o professor Augusto Schrank, a professora Marilene, aqui a professora Marilene, o Charlie e a Lívia, eles fazem parte do outro laboratório, que a Mariana também faz parte. Ela é orientada pelo professor Augusto, eu sou orientado pela professora Marilene, e eles fazem pesquisas bem fortes em biologia molecular de fungos. Eles trabalham bastante com fungos. Eu vou deixar depois para a Mariana falar um pouco melhor da área de atuação do professor Augusto, mas o Charlie e a Lívia, eles trabalham em identificação de compostos e também genes que podem ser utilizados para tratamento de efluentes ou outras coisas. A professora Marilene, ela tem uma frente bem forte em biorremediação e também tratamento de doenças como ah, com criptococos, que é a criptococose. Então, eles tentam testar novas formas de tratar, identificar e fazer a identificação de genes que promovem a virulência
ou aumentam a patogenicidade para tentar encontrar formas de tratar essas doenças. O professor Diego Bonato, ele é o chefe atual do departamento, né? Mas ele trabalha com leveduras industriais, de importância industrial, cerveja, produção de álcool, produção de biocombustíveis, todas essas coisas relacionadas a isso, e também ele sabe muito sobre modificação genética de leveduras e também de bactérias, então, se quiser fazer algum melhoramento genético relacionado a isso, ele é um ótimo professor para isso. A professora Fernanda, ela trabalha mais com a parte de enzimas, na parte industrial, né? Ela estava com um projeto de utilização de enzimas para degradar, não degradar, mas decompor os rejeitos da indústria frigorífica e outros tipos de indústrias, tratamento de alguns efluentes e também na parte de mobilização e utilização dessas enzimas para a indústria têxtil, entre outras. O professor Giancarlo, junto com... o professor Marasquim não está aqui porque ele não é desse departamento, mas eles trabalham com plantas, biologia vegetal, né? O professor Giancarlo é mais relacionado a eucaliptos e modificação genética deles para aumentar a produção. O professor Hugo Verli é bem forte na bioinformática, então ele faz, como é que é o nome? Ele faz computadorizadas simulações de interação de moléculas com uma molécula com a outra, sabe? Para saber como é que vai ser o comportamento dela. Pode ser qualquer coisa, realmente. Teve agora a apresentação de TCC de um colega meu da biotecnologia, meu veterano, que ele estava falando sobre a conformação dos açúcares dentro do citoplasma e como isso influenciava na relação com enzimas, entre outras coisas que podem influenciar. Qual era a forma mais estável do açúcar, né, dentro do citoplasma. E eu acho que foram todos professores. Daí, são vários e vários professores, né, mas o número de laboratórios ele é bem pequeno. Porque como eu estava falando antes com a Fernanda, eles são aglutinados, tem mais de um professor por laboratório. Então, aqui é o do professor Henrique. Também tem o laboratório de imunoparasitologia, que é de carrapatos, que eles trabalham, é um trabalho bem bom e bem forte lá com carrapatos para tratamento de doenças bovinas, né, que o carrapato é um problema bem grande. Daí esse daqui, eu não lembro de quem que é esse laboratório aqui, mas esse daqui é o do professor Augusto, e da professora Marilene, do professor Charlie e também a professora Lívia. Esse daqui é da professora Fernanda. E esse daqui é o laboratório do professor Giancarlo. Então, tipo, tem todos os laboratórios aqui. Esse daqui é o site do Instituto de Biociências, eu acho que vocês também conhecem. Aqui também tem bastante informação sobre o departamento e tudo mais. Aqui é sobre os docentes que fazem parte, né? Que é aquela mesma lista que eu tinha mostrado antes. E é isto. Vou mandar os links agora em seguida. Se quiser falar agora, mano, pode ficar à vontade. Ok, muito obrigada. Eu sou a Mariana, eu faço parte da turma do início de 2020, então tô junto aí no barco de quem tá no RE. Já digo de imediato que é muito difícil fazer pesquisa em casa. Para nós, assim, que estamos entrando agora, assim, nesse mundo novo aí, né, da universidade, etc., fazer isso aí em casa não é fácil, principalmente para quem está mergulhando de cabeça aí logo de entrada. Não sei, acho que eu não tô como apresentadora aqui, eu precisava compartilhar a minha tela. Pera aí, eu já troco aqui pra ti. Tá. Então, assim, fazer uma apresentação mais ou menos assim parecida com a do João de início. Pronto. Eu também iniciei bem cedo. Na verdade, antes de iniciar a biotech, eu já sou técnica em alimentos, então já trabalhei com a microbiologia antes da universidade, então para mim foi muito mais fácil conseguir entrar de primeira. Então, na verdade, a minha história com o 217 é engraçada, porque, assim, só para situar, no início de 2020,
a gente no caso não, o laboratório estava com um projeto bem amplo e bem grande em uma pesquisa de mapeamento genético no arquipélago de São Pedro e São Paulo, que fica lá em Fortaleza, enfim. É um arquipélago em que os pesquisadores brasileiros garantem, né, a soberania brasileira nesse arquipélago. E ia ser uma pesquisa assim, bem ampla de coleta de material, enfim, para fazer esse mapeamento genético. Estava tudo preparadíssimo para começar ali logo no mês de abril, março, abril. Se eu não me engano, o mestrando e o doutorando do laboratório lá, né, fazer toda a parte de coleta. Mas ocorreu o imprevisto, né, dessa pandemia e acabou que não foi para frente. Então, como eles estavam com esse projeto bem amplo, a gente ia precisar de muita gente trabalhando, porque ia ser muito material e ia precisar de bastante gente mesmo. Então, eu estava lá, né, primeiro dia na universidade, no dia da minha matrícula, foi o dia da minha matrícula. Então, a primeira vez que eu pisei no campus, veio o meu veterano conversar comigo. Ele falou assim, ô, a gente sabia aí que você trabalhou com micro, não sei o que, já trabalhou com fungos? Aí eu falei, bah, cara, 2 vezes, eu sempre trabalhei com biofilme, com bactéria, nada a ver, é pouca coisa com fungo. Aí ele já, não, então vamos subir lá, né, no laboratório pra você conversar com o pessoal. Fui conversar com o pessoal no segundo dia, me matriculei. Segundo dia não tinha aula, segundo dia eu passei inteiro no laboratório lá, fazendo coisa com o pessoal, enfim. E foi assim que eu comecei. E, bom, foi muito triste aí, né, porque deu 7 dias, nem 7 dias. A gente já teve que todo mundo afastado e, enfim, foi isso. Eu vou comprar, tenho umas coisinhas aqui para mostrar mais ou menos do laboratório. Enfim, agora não estou enxergando, então qualquer coisa vocês me avisem. Então eu faço parte, né, do 217, que é o Laboratório de Biologia Celular e Molecular de Fungos Filamentosos, orientado pelo professor Augusto, como o João falou. E, na verdade, deixa eu só ver aqui, descer um pouco. Aqui é uma foto mais ou menos dele, assim, só para vocês terem uma ideiazinha de como é. Aqui ele está muito organizado no trabalho, no dia a dia. Não fica assim, tá, gente? Só para deixar bem claro, não fica assim. E, enfim, a gente trabalha, na verdade, basicamente com controle de pragas. Na verdade, as linhas de pesquisa e de estudo são, na verdade, para aplicação de fungos filamentosos no controle de pragas. Então, no caso, basicamente, controle de pragas seria utilizar inimigos naturais contra as pragas agrícolas. Enfim. Os principais modelos, no caso, que a gente estuda é o Metarhizium, o Bovéria e o Purperocilium, com os artrópodes Tenebro molitor e o Spodoptera frugiperda, que são, na verdade, os fungos, né, que a gente mais trabalha, na verdade, é o Metarhizium. Os outros é um pouco menos, na verdade, já que tem uma pesquisa assim, bem ampla, né, dos solos do Rio Grande do Sul, está sendo feita uma pesquisa, enfim, é bem amplo. Aqui, assim, uma fotozinha assim, que me aquece o coração de saudade, né, porque assim, ó, eu entrei e não tinha assim, muita experiência na área de fungos, né, como eu falei para vocês. Então, a gente começa, assim, do basicão, extraindo DNA, aprendendo PCR, primeiro dia de aula lá, aprendendo PCR, que só aprende, sei lá, ao longo aí do primeiro semestre, então, assim, a gente já mergulha de cabeça, né? E, e no geral é isso. A gente trabalha, né, com fungos parasitas de insetos, que são os entomopatogênicos, e falando assim, no geral, sobre o 217 é isso. Eu tive uma experiência mais curta, né, como eu falei, do que o João. Eu estou no terceiro, iniciando aí o terceiro semestre. Foram 7 dias aí de universidade, assim, ao vivaço lá, assim, com o pessoal. Mas, assim, a gente, no laboratório,
acabou adotando uma forma, né, de continuar. Como que a gente continua? De início, a gente estava fazendo reuniões diárias, todos os dias. Todos os dias a gente fazia reunião para discussão de paper. Eram cerca de 2 ou 3 papers por semana, então não era fácil. Para falar bem a verdade, assim, não era fácil. A gente percebeu que ficou muito cansativo, muito maçante, era todo dia discussão. E você discutir, conversar sobre uma coisa que você está fazendo, que você está pesquisando é uma coisa. Agora você ir lá, ler e entender a pesquisa de outra pessoa, os resultados, tudo de outra pessoa, para você discutir, é muito cansativo. Então, as nossas reuniões no início, ali mais ou menos a parte de março, abril, acho que até maio, mais ou menos, foi só todos os dias discussão de paper. E, na verdade, isso foi bem interessante, assim, né? Tanto para aprendizado, assim, quanto para pessoal, assim, né? No geral. Mas de nós irmos atrás de paper, ler, interpretar para depois apresentar para o restante da equipe. Não sei como que ficou ali no laboratório com a Marilene, mas aqui com o Augusto foi assim, a gente se organizava assim. Só que a gente percebeu que ficou muito difícil, ninguém mais tinha aquela ânimo de ir atrás e fica muito pesado mesmo. Então foi alterado. Quando começou a dar uma flexibilizada, assim, que a gente percebeu que já não era mais aquele, não estava mais tão perigoso, assim, sempre só em bandeira vermelha, na verdade, né? Algumas pessoas começaram a voltar aos poucos. Tudo dentro das regras do CBIOT, né? Que acredito que no CBIOT era de 4 pessoas por laboratório, assim, ao mesmo tempo. Mas foi estabelecida uma regra interna, né? Então só 3 pessoas no laboratório por vez e foram priorizados os projetos mais urgentes, assim, o que era mais urgente mesmo. O pessoal precisava, na verdade acho que agora eu vou até tirar aqui. O pessoal que precisava mesmo, assim, com urgência. Então, o pessoal que precisava defender no ano passado, começo desse ano, e o pessoal que está indo no mestrado, que está seguindo, que precisa desses resultados, que foram priorizados. E outras coisas que foram priorizadas foram resultados que a gente precisava para entregar para órgãos de fomento que liberam verbas para a gente, né? Então, a gente não pode parar. Né? A gente precisa continuar tendo resultado e apresentando e etc., porque a gente precisa ter um motivo, né, para continuar utilizando a verba. Então, precisava ser apresentado. E, na verdade, foi nesse sentido mesmo, sabe? Mais leitura de paper, coisa de casa, e a gente acaba tendo que correr muito atrás das coisas. São realidades, assim, muito gritantes. Você tá em casa e fazer as coisas em casa do que você tá lá no laboratório, convivendo com o pessoal, conhecendo e fazendo as coisas na prática. Então, no sentido de adaptação, foi bem difícil, assim, a gente sentiu bastante. E a adaptação para retornar foi mais difícil ainda, né? Porque até eu estava conversando com o João ontem, não é fácil, sabe? Você voltar a ir para o campus, você voltar. A URGS, ela, assim, ó, uma universidade maravilhosa, mas é muito difícil nesse sentido, né? Você retornar, você não tem aquele apoio que precisaria, né? Porque a gente, na verdade, não estava muito preparado para voltar e etc. Então, acaba que não é fácil. Então, a gente teve que ir se adaptando com plataforma que vai se tornando obsoleta, que não dá conta do que a gente precisa. E, enfim, eu acho que o que eu posso passar assim de experiência é isso, né? O João teve uma fala muito importante aí, né, nesse início, né, para vocês irem atrás, mas nesse sentido de continuação, de você se adaptar, é isso, vem muito da gente, sabe? O nosso desejo de correr atrás e de fazer as coisas, até porque o IC é muito importante. Digo assim como uma pessoa assim que já entrou no mercado de trabalho, que já veio assim de início, é uma coisa que pesa bastante. E não só no sentido de currículo, não é só no sentido de currículo, porque você tem um currículo ali, tem o meu lápis ali, com meus certificados ali. Sabe, certificado não diz o profissional que você é, né? Então a gente precisa acabar correndo atrás das coisas e fazendo. Infelizmente, uma pandemia não é desculpa, né, pra gente ficar parado e não fazer as coisas. Eu imagino que o João tenha sentido bastante isso, né, durante esse tempo parado, aí vai ter que começar o TCC agora e tal. Então, nesse sentido da adaptação, não é fácil.
Mas a gente dá o encorajamento, né? Vão, façam, porque vocês não vão se arrepender. É um aprendizado que vem assim, ó, a vida inteira. Eu, como vim do ensino médio aí já com esse peso aí, para mim mesmo foi muito importante e foi o que me fez conseguir um IC ali no meu primeiro dia de aula, sabe? Só por experiência que eu tive. São coisas que vocês vão ir vendo que ao longo da graduação vai ser importante e é construtivo. É um tijolinho atrás do outro, né? Que compõe a obra inteira. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada pela atenção. E não sei, João, se quiser aí falar mais alguma coisinha. Sim, sim. Bato falou muito bem. Nós trouxe os pontos ali bem relevantes e perfeitos, assim, tua fala. E eu só gostaria, né, de complementar e falar que essa parte de conhecimento prévio e tudo mais, ele que eu tinha falado que, tipo, eu tentei, e o pessoal não me aceitava. Eu não sei exatamente por que não me aceitaram, né? Mas quanto antes começar o IC, melhor. E não tem essa coisa assim, tipo, pô, eu não sei tudo sobre a área que eu vou ter que aprender ali, estudar e desenvolver o projeto. Tipo, a Mariana falou ali agora, tipo, ela não sabia quase nada, ela já tinha visto coisas básicas, gerais, só que não era exatamente da área que ela está atuando agora, sabe? Eu também estou numa área que eu não sabia nada antes de entrar no projeto, então, e também mesmo na graduação, a gente aprende várias coisas, só que são coisas base para a gente conseguir desenvolver projetos, desenvolver coisas ou ir para o mercado de trabalho, não é nada específico. Então, as coisas específicas vocês sempre vão aprender só executando e fazendo na prática. Não tem como aprender de outra forma, sabe? A gente pode ver palestra, ler artigo, mas só a prática mostra realmente como que são as coisas. Pois é. Muito bem colocado né, nesse ponto. E é isso mesmo, sabe, pessoal? Assim, ó. Eu entrei e não tinha ideia do que era um PCR, vieram lá com as coisas, eles assim, ó, faz assim, assim, assado, daí eu vai lá e fiz, e daí, no caso, foram coisas que auxiliam ali, né? Depois, quando você vai lá fazer uma biologia celular, enfim, o resto das cadeiras, vocês vão vendo que vocês vão juntando, né? Vai se costurando, são coisas que vão se complementando e que vocês vão sentir essa facilidade na hora de aprender, né? Na sala de aula, a parte teórica, porque a prática vai se complementando ali com a teórica e vocês vão vendo que assim, ó, é maravilhoso. É muito isso. Por mim, acho que era isso, assim, de apresentação. Não Uhum. sei como é que vai ficar aí essa parte de questionamentos. Muito obrigada pela fala de vocês, gente. Eu vou ligar minha câmera agora de novo. Aí a gente já pode Uhum. começar as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, se sintam livres para ligar a câmera também. O Teams deixa a gente ligar até 6 câmeras. Então, ligar a câmera, ligar o microfone, escrever também pelo chat. Ah, sim. É, então, eu tava lendo o chat ali agora, a Maria Manuela, ela perguntou, vocês sabem se tem algum lab da biotech com edital de bolsa aberto? Então, tipo, vocês devem saber, né, que teve bastante corte de bolsa e tudo mais, e que agora está numa etapa de renovação de bolsas. Ainda não saíram os editais gerais, assim, principalmente ali para o laboratório, eu não ouvi falar sobre novos editais para novas bolsas até agora. Estão só na etapa de renovação das bolsas antigas. Então, quem já é IC, quem já está no lab, está escrevendo os relatórios e os planos de trabalho para mandar para os órgãos de fomento para ver se vai ser renovadas as bolsas. Depois disso, eles fazem a distribuição pelos professores, né, de acordo com o índice do professor, das bolsas para eles envolverem. E também relacionados aos projetos, né, se o projeto está indo bem e tal, eles dão mais bolsa ou menos bolsa. E ainda não, mas eu acho que, no caso, se tu quiser entrar em contato com algum laboratório, algum professor, eu acho que vale mais a pena tu entrar em contato antes de ter uma bolsa, antes de ter alguma coisa, começar a ser voluntário, ou já ir trabalhando e conhecendo aquela área, do que esperar uma bolsa, esperar alguma coisa, porque normalmente quando chega, já tem alguém que já está mais ou menos com o engatilhado assim para pegar essa bolsa, para trabalhar com isso, porque e daí isso normalmente não é externalizado para fora do laboratório, né? Muito quem fica sabendo são as pessoas que fazem parte do laboratório ou estão no círculo próximo, amigos e conhecidos,
ou até nos grupos de WhatsApp ou do Facebook, ou de qualquer outra coisa, Instagram do laboratório, que alguns laboratórios têm também. Mas se já tem alguém que possa ocupar a vaga, já vai ocupar, sabe? Tipo, tem um conhecido lá que trabalha com isso, é interessado, vai lá e ocupa a vaga. A vaga não, ele recebe a bolsa, desculpa. Eu vou ler aqui o comentário da Maria Eduarda também. João, tu falou que começou em um lugar que não era exatamente o que tu queria. Tu acha que isso é válido de alguma forma ou não? Então, eu comecei em um lugar que eu não queria porque quando eu comecei, eu não sabia o que eu queria. Porque, tipo, a biblioteca ela é muito, muito grande, tu pode fazer de tudo, sabe? Qualquer curso é assim, na verdade. A bio também é assim. E ah, eu entrei nesse laboratório porque, tipo, eu vi, tem ali oportunidade de bolsa, eu vi o edital, né? Antes eu só ia quando tinha edital para os laboratórios. Mas depois que eu fui saber que, tipo, dava para fazer isso daí, de entrar em contato e saber mais antes de entrar, já tá lá no laboratório e receber a bolsa. Eu acho que valeu muito, muito a pena, porque, nossa, assim, tipo, eu aprendi demais e comparando, eu agora conversando com meus colegas, né? A gente já está no final do curso, comparando o quanto que eu tinha me desenvolvido naquela época e como foi a diferença para agora. Eu fui um dos primeiros a entrar em algum IC, os meus colegas, e depois quando a gente foi ter as cadeiras que eram daquela área que eu estava estudando na minha bolsa, no projeto, né? Nossa, tipo, tinha um domínio muito maior do que os outros colegas justamente por ter vivido aquilo na prática, sabe? E eu ia complementando, explicando para eles, e é muito bom, sabe? E cada pessoa acaba indo para uma área diferente, especializando em alguma coisa. E depois, quando chegam as cadeiras, chegam as coisas, ou a prova de tu, para ver se tu realmente sabe aquilo, tu tem aquele conhecimento, só nesse momento tu tem aquele estralo para perceber, tipo, nossa, como eu me desenvolvi. Mas eu acho que vale muito a pena. Só voltando pra pergunta. Até só para complementar aí um pouco, sobre até a questão da bolsa, tipo assim, o pessoal não pensa em tanto assim só na bolsa, sabe? Toda a experiência é experiência e conhecimento também, né? Eu, por exemplo, por muito tempo trabalhei só no voluntário, assim, né? Até antes ensino técnico e até agora, na verdade, assim, né? Como o João falou, assim, né? Do ano passado para cá foi muito corte. Então, infelizmente, né? A gente até tava conversando, né? É muito difícil ser pesquisador, a gente é muito desvalorizado, acho que nunca nem foi Exatamente. valorizado, né? É. Então, não pensem só nesse sentido, né? De bolsas, etc. Tá certo que é muito bom, é um incentivo, né, para você fazer e tal. Só que se tiver uma oportunidade, assim, de conseguir até num voluntário, sabe? É muito gratificante para você depois, né? Perceber o que você conseguiu sugar disso e o que vai ser importante para você, né, na tua carreira aí em diante. Né, tem que pensar também que tem pessoas que dependem da bolsa, né, para sustentar e conseguir pagar hospedagem, alimentação e tudo mais, transporte para ir trabalhar, né? Então, eu acho que sim, se tu não tem nenhuma área que tu goste muito já, ou que tu já tem interesse prévio e não queira fazer essa parte que a gente falou, tipo, vai por interesse, encontra professores que são legais, conversa com o pessoal do teu curso, de outros cursos que são desse departamento, que já tiveram algum contato, tiveram cadeiras com... Às vezes a cadeira, até a cadeira com o professor é totalmente diferente de como ele é na cadeira, de como ele é orientador, e também área de pesquisa e tudo mais. Mas eu acho que ir atrás de editais e tentar entrar em algum laboratório que tenha bolsa é a segunda opção, assim, tipo, se tu tem essa necessidade, tipo, vai atrás, que tu vai conseguir uma hora ou outra, tu vai conseguir. E vale muito a pena. Foi nada. Enquanto o pessoal... pode falar, Fernanda, desculpa. Eu ia só perguntar se alguém tem mais alguma pergunta também. Se quiserem Uhum, também ligar o microfone. Inclusive, eu queria fazer só um pequeno adendo, que é muito importante isso que tu disse, né? De chegar e não só ir quando tem o edital. E, uhum. assim, só se tu tiver interesse. Uma das nossas armas mais importantes é a cara de pau. Exatamente. Tem que ter. Mas, pode fazer o teu comentário agora.
Ah, eu ia falar que enquanto o pessoal escreve ali ou pensa em alguma dúvida, alguma coisa para comentar ou perguntar, eu ia só puxar o gancho daquilo lá que a Mari tinha comentado de que eu vou retomar agora as atividades e tudo mais para fazer meu TCC. Eu já estou no finalzinho do curso, né? São 8 semestres, eu estou indo para o sétimo. E até agora o laboratório estava sem nenhum ICI para lá. Eu faço ali parte do mesmo grupo que a Mariana, ela é orientada pelo professor Augusto, mas são aqueles 4 professores, né? E a Marilene é a esposa do professor Augusto, então eles acabam seguindo as mesmas regras e tudo mais. E só os mestrandos e doutorandos estavam indo ao laboratório, justamente pela necessidade de completar o tempo e ficar a par do que eles tinham proposto para os seus mestrados e doutorados, senão eles não iam conseguir se formar e conseguir o grau de doutor ou mestre. E agora o CBIOT, ali, o laboratório vai abrir para os ICs retomarem, seguir aquela mesma ordem de prioridade e tudo mais, e eu vou voltar às atividades. Tipo, é muito louco falar em retomada de atividades, porque foi um ano já, mais de um ano, em que eu não pisei no laboratório, sabe? Tem uma amiga minha que ela tinha recém entrado no laboratório e no primeiro dia que ela ia ir, eles fecharam tudo. E até agora, tipo, ela não conseguiu ir pro laboratório, não conseguiu fazer nada. Ela tá tendo que fazer tudo em bioinformática. Eu também segui para bioinformática porque não dá para fazer na bancada, né? Tudo pelo computador, análise de dados e propostas de novas metodologias para tratamento de dados. E agora eu vou retomar. O pessoal da engenharia, que eu dependo exclusivamente sim, para fazer toda a parte de engenharia, eles não vão retomar porque o laboratório deles é muito diferente. Então eu tive que adaptar de novo as coisas para conseguir fazer tudo sozinho ali. Eu vi aqui que o pessoal comentou, a Isabela Andrade comentou. O que vocês escolheram, o que fez vocês escolherem biotech em vez de bio? Fiquei curiosa com o curso de vocês. Ah, boa. Não sei se tu quer falar primeiro, mas... Ah, pode ser. Tá. Então, digamos que eu sempre fui muito apaixonada por essa parte das bios. Desde sempre, desde de naniquinha, assim, sabe? Só que no meu caso, eu não sei como foi aí pro João, eu sou técnica formada em alimentos. Então, eu trabalhei por 2 anos do meu técnico barra ensino médio em laboratório de microbiologia. Então, eu já fui conhecendo ali já desde o ensino médio essas partes aí, né, das várias bios que existem por aí. E a minha professora, a minha orientadora do ensino médio, ela era professora de biotecnologia, que era uma cadeira, né, da agronomia. Lá era na agronomia, então a agronomia tinha uma parte de biotecnologia. E daí eu vi uma parte dessa biotecnologia assim mais para a parte agrícola, né? Então que entra essa parte de transgênicos, controle de pragas, enfim, mais diversas partes aí da biotecnologia nesse sentido agrícola. E no meu técnico, no meu último ano, eu também tive uma disciplina de biotecnologia, só que para a área de alimentos. Então era tipo indústria cervejeira, vinho, pão, geral, assim, sabe? É essa parte da biotech. Então eu meio que fui pra essa área. Aí eu fiquei em dúvida, né? Será que vou para biotecnologia ou vou para engenharia de bioprocessos e biotecnologia, que é mais ou menos a mesma coisa, só que um pouco diferente. E acabei escolhendo a biotech. E não me arrependo nem um pouco, porque é maravilhoso, gente. Sério, é incrível, assim, ó. Meu chuchuzinho. Não me arrependo de ter escolhido, mas pra mim foi nesse sentido. Boa. A engenharia de bioprocesso é mais focado para a indústria, assim, processo, bioprocesso realmente. Eu tenho uma história até meio engraçada, assim, para contar de como eu conheci a biotech, porque até o segundo ano do ensino médio eu não fazia ideia que a biotech existia, assim, tipo, o que era o curso de biotecnologia, sabe? E eu cheguei atrasado num dia que eu não sabia que estava tendo jornada das profissões, ou tipo aquelas palestras sobre profissões, sabe? Que o colégio normalmente faz para ajudar o pessoal a se decidir. E eu cheguei atrasado, só tinha uma sala aberta ainda, que não tinha começado a palestra, e estava escrito Fala aí Biotech, que inclusive é um projeto de extensão ali da biotecnologia que divulga o curso Super para escolas e tudo mais. Eu já fiz parte dele e entrei na biotech justamente por causa deles.
Porque quando eu entrei lá na sala, tinha, tipo, eu e mais uns 4 só, e os 4 malucos que iam apresentar, que depois eu descobri, eles viraram meus bisavoteranos. E eles começaram a apresentar as coisas, tipo, os assuntos, assim, tipo, fizeram isso daqui com uma bactéria que conseguiria iluminar um parque aqui. Daí, tipo, tem essa outra coisa que eles utilizaram essa rota metabólica para fazer não sei o quê. Deu, caramba, essas daí são as notícias que eu leio normalmente no dia a dia, assim, tipo, mexendo no computador e tal. E eu podia estar apresentando junto com eles, sabe? Daí eu fiquei, nossa, que demais, então isso que é biotech? Porra, eu quero fazer isso. E foi assim que eu decidi. Depois eu prestei vestibular, entrei. E, e é isso, sabe? Tipo, me encontrei no curso da maneira mais aleatória possível, mas deu tudo certo. E adoro bastante o curso. Sigam o Fala aí no Instagram. Sim, nossa, os memes do Falei são muito bons. Tem aquele lá do Moisés, que é os Moisés. Ai, O ai. pessoal é muito criativo, eu fico muito de cara. Agora puxando o gancho, né, dos projetos de extensão, além das bolsas, projetos de extensão e coisas fora da graduação, assim, da grade curricular normal do curso, são muito importantes. Não só para te conhecer pessoas, mas também para se desenvolver as outras habilidades que não são só aquelas tipo de conhecimento, assim, tipo, a gente passa muito tempo às vezes só estudando, lendo livro, fazendo prova, e esquece que para se tornar um profissional, a gente também tem que ter aquelas outras habilidades que vão além de, tipo, só ler artigo, interpretar dados e fazer, tipo, pipetar e saber o que tem que fazer dentro do laboratório, sabe? Então, se puderem fazer parte do PET, sabe? Né? E vale muito a pena. Tem sim, eu já pego, já vou mandar. Gente, o PET, pra quem tiver no segundo semestre, a gente tá com a seleção aberta, tá? Eu vi esse dia, por isso Link que eu na falei. bio do Instagram. Corre lá, gente, corre lá. Ainda dá tempo. Deixa eu aproveitar e já perguntar pra vocês. Uhum. Acho que ninguém perguntou ainda. Vocês tiveram bastante contato, assim, sabem, de alguma galera da bio que trabalha nesses departamentos também? Porque Sim, sim. eu sinto às vezes que a galera fica um pouquinho distante da bio, porque acha que a gente também não pode fazer esses trabalhos, mas rola, gente. Pode sim, com certeza. Eu já tive 3 colegas de laboratório que trabalhavam diretamente comigo ali nos 2 laboratórios que eu fiz parte, né? O primeiro foi o Bernardo Nassau, ele é da Bio, não sei se vocês conhecem. É, o Nassau, aquele. Uma paixão, ele é um querido. E sim, e a outra foi a Laura. Eu não lembro do sobrenome dela, mas é a Laura. Ela é da Bio também. A Leva? Isso, ela mesma. Ela trabalhava ali com o Cryptococcus e o Nassau também. Só eu que sou, assim, tipo, de um projeto nada a ver com o que o laboratório sempre fez. Tipo, eu mexo com concreto. Eu chego lá com uns pedaços de concreto, assim, tá com as bactérias e fico vendo se vai fechar a fissura. É literalmente isso. O pessoal tudo, tipo, cheio de luva, cheio de coisa. Eu com uns pedação de concreto. Né? Fazer o quê, né? Mas é muito bom. Inclusive, assim, só assim, a respeito, assim, da biotech. Só para contar um segredo, assim, para vocês, mas a nossa profissão não é regulamentada, então, assim, a gente passa por vários perrengues. Então, inclusive, vou mandar aqui o link do Instagram da Lina Biotech. A Lina é a Uhum. Liga Nacional dos Acadêmicos de Biotecnologia. Então, a gente tá na luta aí, né, para Regulamentar o conseguir curso. regulamentar muitos editais, por exemplo, por aí que nós, biotecnologistas, poderíamos nos enquadrar, né, nos candidatar, mas a nossa profissão não está descrita como, enfim, candidatável, né? E a gente sofre bastante com isso, né? A gente aqui agora, falando assim, ainda não, mas o pessoal formado que vai tentar entrar aí na área acaba passando por bastante perrengue, assim, para conseguir entrar, porque a nossa profissão não é regulamentada. Então, se vocês quiserem aí acompanhar, a gente também, na Lina, a gente também divulga, né? Bastante coisa da biotech em si,
mas por ser uma liga nacional, a gente trabalha bastante nesse sentido de regulamentação mesmo. Tem uma PL que está no Senado aí para conseguir regulamentar. Projeto de lei, E no caso. projeto de É. lei. E também algumas coisas assim de editais que são federais, por exemplo, da Polícia Federal, né, Uhum. para a gente conseguir se candidatar para cargos que a gente está habilitado, mas não pode porque a gente simplesmente não consta dentro da lista de profissionais que poderiam se candidatar. Então a gente acaba sofrendo um pouco com isso, mas estamos aí na luta, né, para conseguir melhorar nesse sentido. Então, se quiserem conhecer aí um pouco do nosso trabalho aí da Lina, fica aí para vocês conhecerem e apoiarem a gente aí, nossos coleguinhas de bio. Só falando também que isso não acontece só para biotech, né? Acontece para qualquer curso, inclusive para bio, várias pessoas, tipo, quando vão ver um edital, alguma coisa e veem que não dá para se inscrever, tipo, ué, mas eu sei fazer tudo isso, sabe? Mas é tipo, que nem a Fernanda falou antes, tem que dar a cara a tapa, tem que ir lá falar com a pessoa e dizer, tipo, pô, por que que eu não posso? Tipo, olha aqui no currículo, olha o que que eu faço, tipo, dá. E também tem outro, tipo, não é porque a gente não é regulamentado que a gente não consiga trabalhar. A gente consegue aval dos institutos, não é instituto, é alguma coisa de química que dá o aval para trabalhar, e também tem outros também de saúde, outras coisas assim, dependendo da área da pessoa, que também dão um aval para a pessoa trabalhar e Estamos participar dos aí. editais e tudo mais. Pois Então, é. dá para se vincular de alguma forma e participar. Aham. E nós também estamos na luta aí, né, pelo nosso conselho, né, que nós também não temos. Então, é relativamente novo, né, novo, mas estamos aí trabalhando para conseguir os nossos direitos, né, por assim dizer. Ano passado, a Biotech fez 10 anos ali na URGS. Ano passado, não. Foi ano passado, sim. Já Foi foi no sim. início do ano passado. Não, Vou ver se a gente consegue copiar os links aqui depois. E quando a gente postar, a gente coloca eles boa, na verdade. bio também. Deixar aqui pra Normalmente o vocês. chat não vai junto, né? Pior é que na nossa gravação ele vai. Ele vai? Não? Mas, não dá pra clicar no link, mas dá pra ler eles ali. Uhum. Galera que tá assistindo, a gente tem mais alguma pergunta, algum comentário? Se vocês quiserem fazer mais algum comentário também, Tô pensando, tentando puxar alguma coisa que eu estamos esqueci de aí. falar. Comentar aqui, tipo, se entrou num curso, não gostou, pensou, pô, aquele outro curso lá que agora eu vi aqui numa aula, ou conversei com outra pessoa, até conheci melhor agora, gostei dele, não tem problema trocar, gente. Tipo, pode estar no final do outro curso, não tem problema trocar. A pessoa pode trocar, bem de boas. Pode começar gostando de uma área, terminar a graduação gostando de outra completamente diferente. Eu achava que podia gostar um pouco de saúde no fim, agora no final da graduação descobri que eu não gosto tanto de saúde, não. Não ia conseguir trabalhar fazendo teste com os camundongos e entre outras coisas, né? Não sirvo para isso. Eu gosto mais das bactérias, dos fungos, colocar no concreto, que tipo, ele é inanimado, não vai sentir dor, não vai acontecer nada com ele. Eu trabalho numa área um pouco mais cruel, né, de matar lagarta com fungo, não posso falar muito sobre isso. E também o que dá para pensar é tipo, pô, eu gosto desses tipos de áreas aqui. Os conhecimentos base deles são parecidos, tipo, a biologia molecular ali, que eu aprendi bastante com o professor Henrique, eu estou aplicando direto, e também microbiologia eu estou aplicando direto agora nesse outro projeto. São coisas completamente diferentes. Um era mais na área da saúde, de reposicionamento de fármacos, esse outro é de engenharia civil, sabe? Para tratar concreto. Então, às vezes o tempo e o conhecimento que tu tem em uma área, um projeto ou
uma pesquisa, ele vale para tantas outras. Só, tipo, o conhecimento todo que tu adquiriu de uma área não vai, tipo, servir, entre aspas, para nada, né? Ele vai sempre valer para as próximas áreas que tu for atuar. Mais alguma pergunta, gente? Comentário e tal? Ah, ia comentar que normalmente ali no... tipo, essas coisas de saber exatamente quais são as pesquisas que são feitas em cada laboratório e por cada professor e quem eles orientam é, tipo, impossível de tu saber a não ser que tu pergunte diretamente pro professor, sabe? Mas dá para olhar o Lattes, isso eu acho que todo mundo já sabe, já comentaram várias vezes antes nas outras conversas. E daí, tipo, dá para ter uma ideia assim geral do que é, o que faz. E também dá para perguntar de alguém do próprio curso, tipo, largar no grupão geral assim, pô, alguém trabalha com essa área aqui? Certeza que alguém, pelo menos se ninguém ali conhecer, for ser dessa área, alguém vai conhecer alguém que é dessa área e vai passar o contato e, tipo, é assim que funciona, sabe? Networking tá aí para isso, ajudar sempre. Fungos que matam lagartas. Diga qual é a sua pergunta, assim, exatamente. Bom, vou falar aí um pouco então sobre o controle de pragas. No geralzão, assim, né? Lembrando que eu acompanho mais o que rola basicamente. Então, é, acho que assim, vocês aí estão iniciando aí na biologia, vocês vão aprender um pouco futuramente. É que existem inimigos naturais, né? Ecossistema, enfim, no geral. E fungos, existem fungos parasitas, né? Alguns dos filamentosos são parasitas, que a gente chama de entomopatogênicos, né? Que significa que eles vão parasitar os insetos. O controle de pragas, ele na verdade, ele é mais utilizado para a parte agrícola, né? Que é a lagartas, insetos no geral que acabam parasitando ali e acabando com plantações, enfim, no geral, é basicamente isso. Então, a gente estuda fungos, que são entomopatogênicos, como o metarrhizium, que é o principal, que a gente mais usa é o metarrhizium. E, basicamente, eles vão causar uma infecção na lagarta. Eu vou até... Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir de novo para mostrar. Aqui, deixa eu achar. Ainda consigo compartilhar? Consigo. Aqui. Não sei se dá para ver meu mouse aqui, mas enfim. É basicamente isso que ele causa. Vocês já viram os bolores em pão? É quase isso, sabe? Porque o bolor do pão, na verdade, é um fungo filamentoso. Então, o que acontece? Eles vão infeccionar a lagarta, ou no caso, a que a gente mais trabalha é com lagarta, né? Como eu falei antes ali. Mas pode acontecer também com besouros, com grilo, enfim, no geral, assim, insetos. Tudo vai depender, né, do fungo que vai ser usado e o tipo de inseto que eles vão parasitar. Então, a gente trabalha ali com o metarrhizium e nos experimentos como a gente mais usa é o tenébrio, que é aqui, ó. Então, o que vai acontecer é basicamente isso aqui que tá mostrando nas fotos. O fungo ele vai parasitar, ele vai infeccionar, ou ele vai matar o inseto, ou ele vai incapacitar. No geral, espero que tenha dado para entender, mas no geral é isso. Ele vai infeccionar, igual é uma infecção por fungo, e vai matar ou incapacitar o inseto. Então, ele é aplicado para essa área agrícola. O controle de pragas, o controle biológico de pragas, ele é relativamente mais barato, olhando assim em pesquisas de custos e no geral ele acaba promovendo uma grande redução de custos para o produtor, né, quanto comparado com agrotóxicos e no geral assim ele é mais biologicamente falando, ele é mais seguro, né?
Imagino que seja isso. Se tiver mais alguma dúvida, imagina. Eu acho muito demais essa área porque plantações que utilizam a longo prazo os fungos, naturalmente depois com as novas culturas que vão sendo colocadas ali, os fungos eles formam uma tipo, eles ficam ali no local, eles não Uhum. vão embora, sabe? Eles não são lixiviados, nem vão para lençol freático, outras coisas que acontecem com os agrotóxicos e inseticidas que são usados, né? E Pois é, nem fazem um buraco gigante na camada de ozônio. Então, e também não agridem os plantadores, né? Tipo, o pois pessoal é, que tá lá pois plantando a é. plantinha. É, tipo, muito mais viável em todos os sentidos, assim, tanto falando lucrativamente, né, quanto nesse sentido biológico. E, tipo, não é só lagarta. Eu falo de lagarta porque é o que a gente usa basicamente em experimento, né? Até a galéria também a gente usa, mas o que a gente mais usa é o tenebro. Então, não só a lagarta, né? Besouros, percevejo, não, assim, tudo que é de praga pode ser utilizado, sabe? Elas têm algum inimigo natural. Então, os fungos eles se adaptam muito bem para isso. A gente tem mais alguma dúvida? Ah, eu só vou fazer um último comentário aqui. Opa, fazer um último comentário. Ah, não posso mais apresentar, que agora eu não tô mais como apresentador. Eu mudo aqui. O Pera aí, Webcom só deixa uma pessoa por vez, né? pronto. Obrigado. Que eu tinha comentado, né? Tipo, trocar de curso e tudo mais. Daí eu pensei, não, mas dá pra falar isso daqui também. Que tem, tipo, não depende muito da área que tu se formou pra área que tu vai atuar depois no final, sabe? Tipo, eu trouxe aqui o exemplo de um professor nosso, que eu já fui do laboratório dele. Eu não fazia ideia que ele tinha se formado, ele é licenciado em História Natural, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Rio Claro, que é lá em São Paulo. E atualmente ele trabalha com biologia molecular, que, tipo, ah, ele faz parte do curso de Ciência Biológica e também de Biotecnologia e trabalha com biologia molecular, principalmente em organização gênica, regulação de expressão e estudos genômicos. E para vocês terem noção, ele escreveu boa parte dos livros, junto com outros professores ali também do centro, que são a base de várias cadeiras que a gente tem ao longo da graduação, tanto na bio como na biotech. E ele se formou em História. Tipo, curso nada a ver com o que ele está fazendo hoje em dia? Realmente nada a ver. Mas o que fez realmente a diferença foi o mestrado e doutorado dele foi em Ciências Biológicas, em Bioquímica, e depois ele foi para a Alemanha para se especializar ainda mais. Então, o caminho, o início não determina exatamente aonde vai ser o fim de vocês, sabe? Tudo depende do que vocês vão fazer, o que vocês querem. Sim, ele é um amor. Muito queridinho, Zahra. Bom, então, antes da gente encerrar, se a gente tiver mais uma pergunta, queria lembrar todo mundo de novo de copiar ali o link do formulário de avaliação, tá? Nas notas compartilhadas. Fazer essa avaliação pra gente do PET, pra gente saber como é que a gente pode melhorar esses encontros pra vocês. Também, se vocês quiserem que alguém volte, se quiserem mais, qualquer, qualquer sugestão, a gente vai estar aceitando, a gente vai estar trabalhando nisso no futuro, porque esses encontros são pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado desse nosso ciclo. Então, vamos dar essa encerrada. Muito obrigada, João e Mari, A gente que pela agradece. presença. Eu agradeço aí, né, até do João, assim, pela atenção, pelas perguntas e pelo convite também, né? Então, somos duas pessoas, uma do início e outra lá do final do curso, assim, né? Para trazer aí um pouquinho da biotech para vocês. E eu achei muito demais essa iniciativa de vocês. Eu acho que todos os cursos deveriam fazer isso em todos os semestres para sempre dar esse norte, além das aulas inaugurais e outras coisas, sempre manter esse contato, não só no início, mas também ao longo da graduação, que é sempre bom, sabe? Tipo, é algo norteador e também
conhecimento e conversa são sempre espaços muito bons para se conhecer melhor o que a gente está fazendo. É isso. É verdade. Inclusive, eu aprendi bastante hoje. Tudo que vocês Ah, falaram, eu não fazia ideia, já tô lá na metade do curso. Muito bom, muito obrigada, gente. Deixa eu terminar a